arrependa. Simplesmente, olha, que você mude, se possível, a sua conduta. Se possível, sua conduta, psicologicamente falando. Porque está havendo mal que está acontecendo na tua casa, então, ou no seu namoro, ou nos seus negócios. Então vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque está fazendo mal para você, não está? Para você. Repare, a gente está substituindo, porque a gente não sabe ainda, porque o mundo não sabe, aliás, o mundo não sabe, que existe um pecado que é a maior doença que tem. E ele precisa ser retirado, e o único que pode retirar o pecado de um ser humano é o Espírito Santo que Cristo deixou. O Espírito Santo que Jesus, o Cristo, o ungido, deixou. E deixou para a sua igreja ministrar. Então para nós, para mim isso não é pecado, então procura um psicólogo. Para mim, com todo o respeito ao psicólogo, que aliás aqui trabalhando comigo tem várias pessoas que trabalham com psicologia. E elas são maravilhosas e são cristãs. A psicologia, ela precisa ser usada na ciência da psicologia para alguns assuntos que não tem nada a ver com pecado. É com outra coisa. Tá certo, irmãos? Tá? É com ajudar um trauma, ajudar a pessoa. Por exemplo, a quem muitas vezes eu poderia recomendar um psicólogo? Eu, Padre Marcos. Como igreja que eu sou. Digamos que uma mulher, ela se confessou de um pecado grave, porque ela cometeu um aborto. Então ela tirou a vida de uma pessoa que estava dentro dela. Aí ela chorou muito, ela procurou um padre, se confessou, ela se arrependeu do pecado que ela fez, tá certo? Tá certo? Vai acompanhando o raciocínio. Aí, passaram dias, passaram meses, passaram anos, claro, ela nunca mais desejou e fazer isso na vida dela. Porém, ela, de vez em quando, ela procura um padre e toda hora ela vai confessar o mesmo pecado que ela não comete mais. Nunca mais ela cometeu. Aí entra o psicólogo. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa de uma ajuda psicológica. Ela não se perdoa. Ela o tempo todo está se culpando, e ela paralisa a vida dela. Aí entra o psicólogo para ajudar o padre. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora o mundo está embolando tudo isso. Não, procura um psicólogo. Não, mas primeiro eu preciso me arrepender. É um pecado. Nós somos Cristo. Nós somos filhos, somos oriundos de Cristo, do ungido. Então para nós existe pecado. Tá certo? Não é apenas uma ofensa, é um pecado. Então Jesus, quando ele cura, então, vamos lembrar? Primeira coisa que o Senhor veio fazer: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu já vou explicar isso também. Então o Senhor, ele quer que nós sejamos curados do pecado da gente. Tá certo? Então, por isso que ele falou para aquele paralítico, versículos antes deste de hoje: seus pecados estão perdoados. Mas no caso daquele rapaz, e ainda houve-se uma dúvida, quem ele era para perdoar pecado? Não sabe não, quem me vê o Pai. Né, judeus? Tipo assim, né, meus irmãos judeus? Vocês estão aguardando o Messias que o Pai prometeu? Então tá aqui, ó. Já que vocês ainda duvidam que Deus perdoa os pecados, que só Deus pode perdoar, eu ainda digo, levanta-te e anda. Está curado fisicamente. Então, no caso ali, Cristo quis que aquela pessoa ficasse curada. É a mesma coisa às vezes de um filho que pode também deixar as drogas. Pode. Se Deus falar, deixa a droga, ele deixará. Mas a primeira coisa que Deus quer fazer ali, com aqueles que estão perto de alguém drogado, é curar o coração, para que a pessoa reze pela fé e acredite que aquela alma daquela pessoa vai ser perdoada por Deus, mesmo que ele não tenha força, por causa desta outra pessoa. Lembra dos 4 que carrega lá? O doentinho, para descer lá embaixo, perto de Jesus assim? Está intercedendo. Eu estou trazendo o meu filho, ele não vem na igreja, padre, mas eu trago ele diante de Jesus. O meu marido não vem na igreja, padre, mas ele tem raiva de igreja, padre, bispo, qualquer coisa. Mas eu trago ele aqui, ó, como se você estivesse colocando ele aqui no altar, na mesa de Cristo. E fala: Senhor, tenha misericórdia dele.
Aí a primeira palavra que sai da boca de Jesus qual é? Eu perdoo os pecados dele. Por quê? Por causa de vocês aí que estão descendo por ele. Porque vocês acreditam em mim. Porque de uma mãe que acredita em Cristo e Nossa Senhora, às vezes o filho não se converte, mas de jeito nenhum. Fica lá naquele pecado, sentado no pecado, igual Mateus, sentado. Ele faz daquilo a vida dele. Uma mãe fala: Senhor, mas eu trago aqui, ó, no teu coração, tenha misericórdia da alma. De quê? Repete. De quê? Da alma. De quem? Do meu filho, do meu marido, dessa minha colega. Tá certo? Tenha misericórdia dessa alma. Então Jesus falou assim: eu perdoo esta pessoa. Por quê? Porque você crê em mim. Ele ainda não acredita, mas por tua causa eu terei misericórdia dele. Está lá. Jesus, nós estamos falando de Abraão, estamos falando de Moisés, de Abraão, na leitura de hoje. Abraão é um homem que viveu da fé. E se lá encontrares alguém justo, por causa daquele justo eu terei misericórdia. Olha lá, eu terei misericórdia daqueles que vivem no pecado. Isso aqui tem que ser um beabá do catolicismo nosso, tá? Ai, padre, o meu filho se matou, o meu filho se matou, o meu filho se matou. A primeira pergunta: você sempre rezou pelo teu filho? Antes dele se matar? Sempre, 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 sempre pedi Nossa Senhora ao lado dele. Sempre, padre, sempre. Que deu, porque eu sabia que ele estava vivendo já uma vida errada. Uma mãe sabe quando um filho está vivendo um caminho errado. Então eu sempre coloquei no pé de Nossa. Mas padre, ele fez um pior pecado que diz que ninguém pode tirar a sua própria vida. Só Deus pode tirar. Mas ele se jogou, ele se matou, ele deu um tiro na cabeça dele. Ô padre, a alma do meu filho vai para o inferno. Calma. Vamos lembrar que Cristo é a palavra. E a palavra se fez homem. O que a palavra disse? Se lá eu encontrar alguém justo rezando por aquela alma, ou trazendo aquela pessoa até a mim, no sentido espiritual, por causa desta pessoa justa. Justo é um amigo, justo é o que ora, justo é o que crê, justo é aquele que se apega a Nossa Senhora, justo é aquele que vai na missa, justo é aquele que procura rezar sempre. Por causa do justo eu terei misericórdia desta pessoa que tirou a própria vida dela. Está entendendo? Então veja, eu quero misericórdia, não sacrifício. Gente, vamos lá. Os judeus, vamos falar primeiro dos judeus. Eles cumpriam retamente, entre aspas aqui, ó, retamente, entre aspas, todos os preceitos que Deus deixou através de Moisés para eles viverem, para eles se salvarem do pecado. Então, por exemplo, se eles falavam assim, ó, aperta o botão, aperta, já aciona aqui, para você não ter o trabalho nem na tomada. Aqui tem uma tomada, ó. E você não aperta, porque no sábado eles não podiam nem apertar uma tomadinha para apagar a luz, porque ninguém podia fazer nada no sábado. Eles não colocavam nem a mão aqui, ó. Então já projetava para que a luz acendesse na sexta-feira, por exemplo, no sábado. Vou projetar para que no domingo a luz acenda sozinha, sem a gente botar a mão. Para quê? Para eu não pecar. Os judeus eram assim, exímios cumpridores, de cumprir mesmo o mandamento da lei de Moisés. Então, por exemplo, eles faziam direitinho o sacrifício de animais. Eles pegavam o boizinho, ou lá um cabrito, uma ovelha perfeita, eles sacrificavam e ofereciam holocausto a Deus para o pecado deles. Os caras eram bons exímios. Só que tinha uma coisa: eles não tinham misericórdia para o outro. Eles eram duros. Eles viviam no pecado. Por exemplo, sabe por que foi eximada mesmo as 10 tribos de Judá que estavam lá no norte? Sumiram do mapa. Porque eles começaram a ver que os povos vizinhos de lá estavam progredindo economicamente, e eles estavam sendo muito bem quistos. Aí os judeus começaram a também entrar na arte do comércio,
irregular. Só que eles eram exímios cumpridores da lei. Só que o coração deles estavam se prostituindo o tempo todo. Ou seja, eu sou cumpridor de sacrifício, mas eu não mudo nada por dentro. Eu sou cumpridor, eu ponho um cabrito para pagar o meu pecado, mas eu mesmo eu vou continuar vivendo do meu jeito. Por isso que Jesus disse: eu quero misericórdia e não esse tipo de sacrifício. Esse sacrifício, Deus, Ele vomita. Por isso está escrito na palavra que Deus fala: eu tenho nojo do sacrifício que vocês fazem pela lei de Moisés. Eles não servem para nada. É um teatrinho, que nem se você fosse no teatro, vocês fazem aquela coisa tão bonita, mas não mudou nada. Por isso eu quero misericórdia. Aí Jesus começa a mostrar aonde se torna misericordioso. É um coração transformado. É um coração que sabe: eu sou culpado, eu cometi um aborto, fui eu que saí com outras pessoas no meu matrimônio, fui eu que acabei buscando o alívio sozinho, fui eu que pensei em enriquecer, eu fui o cara que quis fazer sucesso mais do que todo mundo, fui eu que tirei a pessoa de perto de mim porque eu não queria que ninguém me atrapalhasse. Sou eu. Veja, é isso que Jesus veio atrás desses daí, ó. Eu vim atrás daqueles que reconhecem sua doença. Os que têm saúde, eu não vim para quem tem saúde, eu vim para quem está doente. E olha que coisa mais linda do mundo quando alguém reconhece: eu estou doente. Vocês lembram aquele homem que estava na piscina há 38 anos ali com uma doença, e toda vez que um anjo borbulhava aquela água, todo mundo entrava na frente e ele não. Até que aparece o Salvador na vida dele, como aparece para todos nós sempre, sempre, e na tua vida também. Mas Jesus vai fazendo uma pergunta: queres ser curado dos teus pecados? Porque uma coisa é você falar: eu preciso mudar a minha conduta, sou sem vergonha, sou fofoqueiro, sou malicioso, julgo, sou uma pessoa pornográfica, sou uma pessoa que eu sou inconstante, tá? Eu preciso que Jesus me cure. Ok, isso é bonito, todos nós falamos isso. Mas Jesus chegou para aquele homem doente e fez uma outra pergunta. Uma coisa é você saber que você precisa, outra coisa é: você quer? Por que eu estou fazendo esse espelho? Porque a primeira leitura, repare como é que ela começa. Presta aqui. A primeira leitura do seu folhetinho, vai lá junto com o padre. Primeiro versículo de Oséias. Só um detalhe: Oséias casou com uma mulher que verdadeiramente ela era uma prostituta. Ela saía com tudo que era homem. Ela se vendia para os homens. Mas ele se apaixonou por ela. E Jesus vai pegar, vai permitir que ele fique com aquela mulher prostituta, para fazer uma analogia com todos nós, igreja, e o povo de Israel na época. Falou: Oséias, eu te escolho para ser a minha boca diante do meu povo. Eu quero aproveitar que você casou com uma mulher e você sofre com ela, porque toda vez que a sua mulher cair em pecado, você vai lá, perdoa o pecado dela, você traz essa mulher para casa, você dá comida para ela, você dá assistência médica, você dá roupa para ela, você põe anel nela, você põe o sapato que ela gosta, você põe bolsa para ela, você põe tudo que ela quer. Ela fica agradecida, ela fica feliz. Daqui a pouco, quando ela vê um homem, de novo, seja quem for, ela sai com o cara e se prostitua. Fato verídico, Oséias. Esse aqui é o profeta. É o primeiro profeta que existe na Bíblia casado com uma prostituta, permitido por Deus. E Deus vai falar assim: da mesma maneira eu quero que você vá até o meu povo, porque o meu povo tem a mesmíssima postura do que a tua, Oséias. Pense em você agora. Nós somos essa igreja, de qualquer idade e qualquer classe social.
Nós somos essa igreja igualzinha à esposa de Oséias. Eu preciso ser perdoado, aí eu vou até a confissão de um padre e me confesso. Mas eu só vou com a ideia de que eu preciso. Daqui a pouco, volto na minha prostituição de novo. Caio, volto. E vou. E nada de mudar. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? Assim, agora em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã? Pois é. Aí vem uma pergunta. Aquele homem, 38 anos vivendo assim, um dia Jesus vai falar para ele: homem, realmente tu queres ser curado? Aí muda tudo, é uma pergunta que ela é emblemática na fé católica. Aí a gente vai pegar esse primeiro versículo aqui, ó. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber segui-lo. Como é que segue Jesus então? Não é só dizendo eu preciso. O certo é eu quero e vou tomar uma decisão a partir de agora. Deus é paciente? É. E se eu começar a tomar, se eu tomei uma decisão e eu cair, vai e confessa. Por quê? Porque você vai começar a pecar agora através de uma luta de determinação que você tomou como atitude. Outra coisa é você, eu preciso, vou lá, a minha consciência doeu na hora que eu pequei, porque eu falei mal de alguém, porque falei muito palavrão, porque desconjurei alguém, porque eu maltratei a minha mãe. Aí eu vou lá e confesso. Mas eu não tomei uma decisão ainda. Eu sei que eu preciso, que eu tenho esses maus hábitos. E Jesus vai sempre chegar perto de você e vai dizer: queres ser curado? Quer ser curada? Repare, por isso que eu estou falando. É preciso saber segui-lo. Então, seguir Jesus, primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeiro a gente tem que ver Ele. Tem que se encantar por Ele. Por isso que uma das coisas que eu mais aprecio no meu ministério e nos tempos de hoje é tudo fazer o melhor para Jesus. A melhor música, a melhor pregação, tem que ser a melhor igreja, tem que ser melhor tudo. Para anunciar a verdade ela tem que ser de uma maneira gostosa, de ouvir, cantar, orar e falar: meu Deus, como Jesus é lindo, igual aquela mulher, que Jesus falava no meio de uma multidão incontável de gente. Por isso que os judeus tinham muitos ciúmes, porque nunca viram algo do tamanho. E uma mulher estava impressionada, não era com a beleza física de Jesus, não era. A beleza física dele até chamava atenção por aquilo que ele conduzia dentro dele. Ele falava com tanta autoridade, com tanta verdade, que a mulher não aguentou. Imagina uma mulher, a gente pecadora como nós, de repente ela solta um grito que ela não aguentou. Aí foi o Espírito que conduziu ela. Bem-aventurados os seios que te amamentaram, rapaz. Imagino que ela estava até chorando ao dizer isso. Por quê? Porque a palavra era tão forte e apaixonante, que as pessoas falavam: eu quero te seguir, Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu nunca vi isso na minha história. Olha que eu já tenho mais de 50 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. É muito forte, é bom demais. Eu nunca vi. Primeira coisa, nós temos que anunciar Jesus com primor. Exigir de uma ótima homilia, estudar a palavra e falar, peraí, rezar para que o Espírito suscite a boca do Padre, para que as pessoas escutem a verdade das verdades. Em verdade eu vos digo. É no Espírito que as coisas se transformam, de modo que as pessoas sejam tocadas. Então, melhor palavra, melhor música, aí vai formando um casamento perfeito. Melhor liturgia, melhor condicionamento para o povo ficar. Ali é onde Deus vai fazendo o apaixonamento por Ele. Primeiro, apaixonar por Jesus. 2, tomar uma decisão. Eu quero.
É demais o que eu estou sentindo. Eu não quero mais viver essa vidinha que eu vivia meus 60 anos para cá, 50, 40, 30 e pouco. Não, eu quero ter essa vida aí, ó. Querem ser curado? Repare que aqui tem um transbordamento. E Cristo está cansado de números e números e números e números e números. A Igreja Católica hoje, nesse momento 2026, irmãos, não precisa ser pesquisador não, ela está ótima de números. Pessoas que rezam de madrugada eu nunca visto no Brasil. Um número crescente em todo o planeta Terra de batizados na Igreja Católica, nunca visto nos tempos atuais, até porque as estatísticas favorecem isso. Hoje a internet é fácil de a gente ver. Agora, isso não toca nem um tiquinho no coração de Deus, porque o Senhor, Ele não se preocupa mesmo com números. Por exemplo, quando Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, pregai o apaixonamento da palavra, que o povo se apaixone. Uma vez eu ficava olhando assim para o Elvis Presley, eu tinha 12, 13, 14, 15 anos. É rapazinho que está sendo formado ainda como homem, nem homem ainda é. Eu achava aquele cara bonito pra caramba, falei, eu quero ser bonito igual a ele. Olhava a voz dele, falei, eu quero ter uma voz igual. Olhava para a boca dele, eu quero uma boca igual desse cara. Eu quero ter um olhar igual desse cara. Eu quero ter um poder de sedução igual desse cara. Eu quero ter um cabelo igual desse cara. Eu quero ter a pele igual desse cara. Eu quero andar igual desse cara. Eu quero falar do jeito desse cara. Eu quero me vestir do jeito que esse cara se veste. Eu quero ser igual, eu quero ser o Elvis Presley. Por quê? Porque o mundo é bom, é ótimo. Eles são mestres, eles são doutorados para a gente fazer a gente se apaixonar por aquilo que o mundo nos dá. E eu estava perdendo a minha identidade. Olha só, cresci penteando o cabelo para trás, até hoje um pouco, né? Depois eu comecei a tentar dar sorrisinho de cantinho de boca, igual do Elvis Presley, ficava ridículo, porque eu estava com os dentes como... Eu tive uma época da minha vida que eu não usava aparelho, então eu tinha dente de Drácula, então eu fazia assim, a boquinha torta, parecia um dente do Drácula para fora. Ah, meu Deus, tá difícil ser igual o Elvis, hein? Né? Aí eu comecei a querer namorar com todas as menininhas da escola, porque o Elvis Presley namorava com toda a mulherada. Olha a rasura de perder a minha identidade. Isso não é ser livre, parece ser livre, mas não é ser livre. Parece, mas não é. Não é certo? Tá certo? Então veja, mas houve um apaixonamento, não pelo homem, sexo. Engraçado, não é uma coisa própria de cada um. Eu não tinha desejo pelo Elvis Presley como homem, vocês estão entendendo? Eu queria ser Elvis Presley. Jesus, quando aparece e ele prega a palavra, essa coisa, tanto para mulheres quanto para os homens, acontece uma explosão dentro da pessoa, fala assim: é isso aí, ó, é isso que eu quero ser, é isso. Falar como ele fala, olhar como ele olha, sentir como ele sente, perdoar como ele perdoa, ter equilíbrio em tudo como ele é equilibrado. Quando morre alguém, eu quero ter essa atitude, esse sentimento de Jesus. Olha, um apaixonamento. Morreu Lázaro, ele chora, mas ele chora um choro totalmente ornado no espírito. Veja, eu quero ser esse cara, eu quero sentir o que ele sente, tanto homens quanto as mulheres. Então, quando aquela mulher gritou, ela ficou tocada, porque ela descobriu que esse, na verdade, a gente não sabe ainda, mas a gente descobre que foi assim que Deus pensou a gente. Com entusiasmo. Por que esse entusiasmo veio na gente? Porque eu comecei a sentir como Cristo sente. Aquela mulher ficou doida. Os apóstolos saíram do Oriente, foram para o mundo inteiro pregar a Jesus, e mesmo morrendo, a maioria dos 12, só João que não foi martirizado, os 11 todos foram todos martirizados, e morreram, glorificando a Deus. Mas gente, o que aconteceu? Porque eles se apaixonaram. E aqui é um apaixonamento pela cabeça, e nós somos o corpo dessa cabeça. Então seguir Jesus
É uma questão de, primeiro, tem que ter um apaixonamento por Ele. Então, meus irmãos, nós temos que levar a palavra de Deus de uma maneira não superficial, mas no Espírito. Porque quem é que nos convence que ali está a verdade e nos apaixona? O Espírito Santo. Outro dia eu disse aqui para a igreja aqui. Eu falei assim: nós católicos somos devotos com toda a alegria do mundo a Nossa Senhora. Somos a Conceição Imaculada. E devemos continuar colocando sempre no colinho da mãe: filho, matrimônio, doença, Brasil, futuro do Brasil, futuro da arquidiocese, tudo. Mas a maior devoção não é Nossa Senhora. Quem é? O Espírito. O Espírito. Nós temos que ser a maior devoção e adoração é ao Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que vai nos trazer a verdade do apaixonamento primeiro, antes do pecado. E nós, porque nós não vibramos com Jesus, a gente fica sentado no pecado. Igual Mateus hoje. Jesus saiu de um lugar onde ele falou de pecado. Mateus, repare que Mateus não ia atrás de Jesus. Reparaste? Mateus não estava indo assim: deixa eu ver esse homem que está todo mundo falando. Uau! Por exemplo, o chefe dos cobradores de impostos, os chefes da coletoria de impostos, que era Zaqueu, que era um pequenininho, ele estava indo atrás de Jesus. Mas Mateus não. Onde estava Mateus? Jesus tinha saído daquele lugar que ele pediu, ele perdoou o pecado daquele paralítico, aquele homem que estava na maca, melhor dizendo, curou ele fisicamente, estava saindo de lá, aquela multidão vindo com Jesus, imagina. E alguém estava vivendo a sua vidinha de pecado tranquilamente. Mateus, Deus te vê, independente de você ir até Ele ou não, Deus te vê. E eu quero abrir mais um parênteses aqui. Eu falei assim: bendita uma mãe que reza pelo filho, pela alma dele, não é? Bendita uma avó que reza pela neta, pelo neto, pelo bisneto. Tem o hábito de colocar, aí sim, no terço da Virgem Maria. Sabe por quê? Porque um dia, por causa da oração da avó, Deus tem misericórdia do meu filho. Deus vai até aquele cara que nunca seguiu ele, nunca foi na igreja, nunca quis saber de Deus, nunca quis saber de religião. Pois Jesus para na vida dele por causa da avó, para por causa da mãe, e fala: vem, segue-me. Aí ele começou a fazer um segmento. Esse segmento traduzido para o inglês, do grego para o português, latim, né? Do grego para o latim, é fazer o caminho de Cristo, fazer o que Cristo faz. Eu tomo uma decisão na minha vida. Lembra, primeiro tem que ter um apaixonamento. E mesmo que não tenha um apaixonamento primeiro, que haja uma intercessão de alguém, para que Jesus pare na vida daquela pessoa, mesmo que ela não tenha apaixonamento nenhum por Jesus. Repare que Mateus estava lá, sem se apaixonar, vivendo a vidinha de me deixa aqui. Só que a mãe está rezando o tempo todo por ele lá: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Eu acredito que o Senhor pode curar a alma desse meu filho também. Pois Deus para na vida daquele cara, daquela mulher que não estava: tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. E quando Jesus vem, não tem como sair não. Se ele falar: vem, segue-me, aí não tem como segurar. A pessoa não tem como segurar a pessoa, ela vai. E a graça é grandiosa. Olha Mateus Mateus em um versículo falou toda a biografia dele. Em um versículo no Evangelho. Reparou que ele estava tão encantado com Jesus que ele não queria falar mais nada dele. Ele só falou: foi Cristo que mudou a vida dele todinha. Vamos lá no Evangelho. Vem cá no Evangelho. Vamos lá. Olha lá. Naquele tempo, um versículo só. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, olha o versículo: sentado no pecado, né? Na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me.
E ele se levantou e seguiu Jesus. Pronto, foi só isso. Aqui ele contou a biografia dele todinha. Mateus. Hoje a gente quer contar quem eu era, quem era a minha avó, de onde eu vim. Mateus falou assim, ó, ele apareceu na minha vida, olhou para mim e disse, segue-me. Eu saí e deixei aquele lugar onde eu estava sentado. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor, ele é muito simples, sabe? Por isso que uma coisa que o Espírito Santo me convenceu, que eu era gago, inseguro, medroso, né? Inseguro, medroso. Eu não gostava de mim. Todo mundo era melhor do que eu, menos eu. Uma criança de 6 aninhos de idade, para mim era extremamente inteligente. Eu era burro, eu me considerava burro. Sempre trabalhei, até hoje, de vez em quando escapa uma palavra errada do meu português. Eu falei, Deus, por que o Senhor me escolheu? Porque você estava doente. E eu quis também confundir os gigantes dessa terra, que tem um português extraordinário, que tem muito dinheiro, que é muito seguro de si, que é dono da sua vida, que sabe o que faz, onde bota a mão vira ouro. Eu quero que você seja um sinal meu, para mostrar que eu sou Deus do impossível. Vem, segue-me. E hoje Deus me coloca na frente de uma igreja dele. Eu não mereço. Quem é que me empurra para falar o que eu falo? É o Espírito Santo. Não foi a minha mãe Almerinda que está aqui, aliás, belíssima mãe. Não foi o meu pai. Não foram os meus professores. Não foram os meus catequistas, com todo respeito aos meus catequistas. Não foi. Teve alguns sinais, alguns padres que eu vi e me inspirei. Mas quem me fala, quem me usa, é o Espírito Santo de Deus. E não tem idade para isso. Porque eu já estava com 33 anos para casar. E Deus me levou para o seminário. Troquei uma menina bonita, linda, estilo que fisicamente eu gosto. Na época, né? Ela era mais nova também. Eu quero seguir um Jesus que me apaixonei. No meu caso, fiquei 5 anos. Fui ordenado com 38. Hoje estou com 56. Eu tô que nem, eu tenho um gostinho igualzinho ao doutor da nossa igreja, Agostinho. Tarde te amei, Senhor. Eu queria te sentir o que eu sinto antes, com 24 anos ser padre. Hoje eu estou com cabelo branco e parece que eu estou começando agora. E parece que começando agora. Tenho vontade de Deus. Eu não sei a sua idade. Eu não sei a sua idade. Abraão, com 100 anos, você não tem essa idade ainda. Deus deu uma vida nova para ele. O Espírito Santo. Seja devoto do Espírito Santo. Seja devoto do Espírito Santo. Sem deixar Maria de lado. Sem deixar a Virgem de lado. Seja devoto do Espírito Santo. Reze, peça. Mãe, peça pela tua filha sempre. Mesmo que você não veja muita diferença de mudança. Eu creio. Por que eu creio? Porque eu oro. Ah, mas você não tem que ver? A gente tem que ver para acreditar. Eu não. E eu quero aqui já rezar junto com vocês. Aquela mãe, segundo Macabeus, com 7 filhos, morreram todos. Todos, nos olhos dela. O que é morreram todos? Um foi para a droga, o outro se suicidou, o outro caiu na bebida, o outro virou, não quis ser homem, o outro não sei o que, o outro não sei o que lá. E assim foi morrendo. Até que ela morreu também. E qual foi o grande discurso oracional daquela mulher? Eu creio.
Deus já venceu. Eu falo isso para minha mãe. Mãe, a gente tem problema em casa, não tem? Tem. Reze e agora entra na fé. Agora é fé. E a senhora é uma senhora que ainda não chegou nos 80. Ainda não chegou, vai chegar com a graça de Deus, se Deus permitir. Acredite para valer. O Senhor está fazendo a gente nascer de novo. Agora, se meus olhos verem, ótimo. Se não vê, ótimo. Se vê, ótimo. E se não vê, ótimo. E se ele der só a cura do perdão, ótimo. E se ele não der, ele quiser o perdão e o físico também, ótimo também. Nós temos que... Essa é a fé verdadeira, católica, apostólica, romana. É essa. Eu acredito, eu creio, porque eu oro. Eu estou orando pelo meu irmão, eu estou orando pela minha colega, eu estou orando por este rapaz aqui. E quando eu oro porque eu sou um homem apaixonado pelo Senhor. Ele vai ser apaixonado um dia. Se não for aqui, ele vai estar lá no céu apaixonado por Jesus. Porque para Deus nada é impossível, nada. Olha aquele homem do lado da cruz, irmãos. O Senhor falou, hoje estará comigo. Aquele homem viveu a vida inteira no pecado, viveu a vida inteira no erro. No último minuto da vida desse homem, último, talvez a avó dele estava lá perto, na hora da crucifixão daquele homem. Ela disse, lembra, Senhor, esse meu filho roubou, matou, estuprou, mas eu sempre acreditei em Ti. E Jesus disse, Ele estará comigo agora. Essa é a fé católica, irmãos. Apaixonante. Uma voz que ressoa e ela cria uma expectativa nova em mim. Não é psicologia. É o Espírito que me conduz a esta verdade. Eu creio, espero, adoro, vos amo. Queres ser curado? Para nós aqui, nós viemos até Jesus. Mas quantos estão na casa de vocês, sentados no pecado? Jesus está falando para você que está aqui hoje, para que você ore para aqueles que ainda estão sentados no pecado. Porque vai ter o dia que Ele vai falar, vem, segue-me. Mas eu não te conheço. Eu te conheço. E alguém falou muito de você para mim. Quem? Sua avó, seu pai, um padre, aquela senhora que rezava por todos vocês de casa. Ela falou tão bem de vocês. Eu já estava vendo, mas ainda somou com o que ela falou. Segue-me. Mas não merece. Segue-me. Por causa do justo, eu terei misericórdia daquele. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmãozinho? Reze pelas pessoas que te perseguem. Reze. Eu quero só fechar aqui para a gente orar. Às vezes eu fico vendo pessoas perto de mim. Bonito seu cabelo. Que eu vejo que elas têm um dom maravilhoso, mas é ruim. É ruim, que chega a dar até ânsia de vômito. Mas ela é um dom de Deus, que se Jesus tocar nela, lá no céu ela vai ser igual a você, uma adoradora de Deus. Hoje ela está sentada no pecado. E se ela seguir Jesus? Santo Agostinho, São Francisco e tantos santos estavam sentados no pecado. O que aconteceu com eles? Hoje nós somos devotos deles. Alguém com quem você trabalha aqui na igreja,
Talvez você não goste. Eu rezo a Deus que um dia você tenha uma devoção por essa pessoa, porque você precisa ver o santo de Deus que está nela. Como é que Jesus enxergava as pessoas? No pecado? Jesus, quando enxerga o santo do santo naquela vida lá. Pensa no teu filho que está vivendo um pecado grave, sentado no pecado. Eu já lembrei de alguém aqui. Pensou? Pense em alguém. Você fala, esse aqui está sentado no pecado. Ou porque tem vício, ou porque é ruim, ou porque não tem jeito. Eu quero muito que você tenha agora o olhar no espírito para essa pessoa. Você vai ver e vai ter devoção por ela. É isso que nós temos que viver agora, irmãos. Jesus, eu quero. Eu quero, Jesus. Tu és apaixonante, Jesus. Tu és apaixonante, Jesus. Tu és o Deus que veio me salvar. Salva-me. Eu quero. Eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas com a tua graça, com a minha oração, eu chegarei lá, Senhor. E se eu cair, eu me levanto e volto contigo ainda. Decidido. Decidido. Hoje nós estamos falando sobre a conversão. Uma mudança de vida. O sair da onde a gente está sentado, na dormição, e tomar uma decisão para Cristo. E quero fazer um parênteses aqui. Você sabe quando é que Deus vai aparecer na tua vida? Plenamente? Pode ser essa noite. Pode ser até o mês que vem. Pode ser que você nem veja quem vai ser campeão da Copa do Mundo de 2026. Você quer, mas talvez você não vai ver. Não estou colocando medo não. Eu só estou fazendo você raciocinar. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Hoje estou, amanhã não estarei mais. O que me resta? Tomar uma decisão na minha vida. Hoje estou, e amanhã? Não sei. Tu sabes. Vamos orar? Vamos orar um pouquinho? Vamos pedir misericórdia para Deus, né? Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Eu quero. Queres mesmo? Quero. Não sei por onde o Senhor vai me levar, como diz Paulo. Eu só sei que eu terei muitas tribulações diante da minha determinação. Quando uma pessoa se determina por Cristo, de verdade, as tribulações elas aumentam. Entendeu, Douglas? Quando a gente toma uma decisão por Jesus, de verdade, a tribulação aumenta. Entendeu, mãe? Não tenha medo não. Por quê? Eu venci o mundo. Reze e verás. Ore e verás. Orna-se com o Espírito Santo e terás esta verdade. Mesmo que os teus olhos não vejam, você vai ser impulsionado pelo Espírito para dizer: Cristo já venceu. Não é você que vai falar não. Que se for você falando, eu vou falar: ô Júnior, você está fazendo um trabalho de psicologia com essa pessoa aqui, que ela está psicologicamente treinada para dizer: é vitória, Deus vai vencer na minha vida. Isso é a psicologia. Não. É o Espírito. O Espírito é quando eu abandono o meu humano e eu mergulho na fé. Eu creio. Deus já venceu na vida desta pessoa. Deus já venceu na minha casa. Deus já venceu nisso que está acontecendo na minha história. O Senhor já venceu. Agora é uma questão de fé. A fé é pelo Espírito. Não tem nada a ver com o teu sentimento. Essa é a maior luta que a gente tem. Vamos cantar? Vamos cantar um trechinho. Vamos cantar. Tô rouco, tô com gripe, mas eu quero cantar. Vamos cantar juntos. Mas tem que saber cantar também, né? Que música escolheu? Pare de ser
vou mais pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão E abra o teu coração a Ele. e abra o seu coração. Volta para o grande amor da tua vida. Volta Pro seu Senhor. E se abra a e restauração. se abra A restauração. Com Cristo você vai superar tudo, 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 tudo. Olha lá, todas as barreiras. todas as barreiras passar. Todo pecado, todo pecado vencer. É preciso aprender a caminhar com Cristo. Vai nascer. Põe a mão no teu coração. Vamos pedir o Espírito Santo nesta hora. Eu preciso. Tem dias mais do que outros que eu preciso da visitação do Deus Espírito Santo de uma maneira mais forte, de uma maneira generosa. Ó Deus Todo-Poderoso, tem momentos que eu sinto medo, eu sinto frio, eu me assusto, às vezes me desespero, às vezes eu choro, às vezes, Senhor, eu me alegro. Por isso, vem agora, Senhor, na minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu amor. Já vai dedilhando o Espírito Santo nascer de novo. Vai nascer de novo. Põe a mão no seu coração. Reza comigo, irmãos. E eu rezo com você. Esta Santa Missa, onde Deus pede um ofertório como oração dos fiéis, você pode introduzir a sua, colocando o teu coração, firmando a tua vida no Senhor, colocando aqueles que você talvez não vai ver voltar, talvez, mas se o Senhor resolver, Ele vai dizer: além dos teus pecados, seja curado fisicamente também. Ó Deus, por isso eu quero levantar esta oração diante do teu trono, nesta manhã de domingo, por mim e pelos meus irmãos. Eles estão aqui comigo, a tua igreja, o teu corpo, a tua luz, o teu querer, aqueles a quem o Senhor veio. Tu sabes, Senhor, aquilo que aprisiona muitos aqui: tristeza, fraquezas, vícios, tristezas, decepções, traumas, abandonos, rejeições, solidão, muita solidão, abandono da família, falta de carinho. Falta de carinho, Senhor, muitos aqui têm. Falta de atenção, intolerância, falta de paciência comigo. Ó Deus, parece que alguns aqui são invisíveis. Ninguém vê, ninguém visita, ninguém fala. É a tua igreja, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Maria, minha mãe, onde nós temos uma grande devoção por Ti, Mãe. Roga, minha Senhora, por cada um daqueles que aqui estão. Eu peço, ó Deus, porque eu creio, eu espero em Ti sempre. Eu peço por eles agora, para que eles não desanimem na hora das horas, para que eles não desanimem
no momento maior da vida deles. E esta é a hora. Vem, Espírito Santo, derrama uma porção no coração dessas mulheres, destes meus irmãos homens, destes jovens que estão aqui, Senhor. Ó Deus, olha onde nós chegamos. Jesus, 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 Jesus. Olha onde nós chegamos, Senhor. Vai trazendo agora aqueles que estão sentados na vida do pecado. Eu quero trazer a vida dos meus, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Eu levanto as minhas mãos e eu peço por eles nesta hora santa. Jesus, 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 Jesus. Em verdade, eu vos digo, eu quero sentir, Senhor, vai lá. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá. Fala, igreja, fala, meus irmãos, levanta o braço. Em verdade eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero falar como o Senhor fala. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. É verdade. Quem não renascer na água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço por esta igreja, eu peço pelos servos desta paróquia Nossa Senhora da Lapa, pelos funcionários. Eles são meus irmãos, eu os amo, eu preciso e eu quero vê-los com o teu olhar. Senhor Deus, dai-me os teus sentimentos, ó Espírito Santo, para orar por eles, para que eles não se percam, para que eles não abandonem, para que as almas deles também recebam a tua graça maior, Senhor. Senhor Deus, eu peço pelos funcionários da paróquia, pelos servos da paróquia Nossa Senhora da Lapa, e peço também agora pela minha casa, ó Deus Todo-Poderoso. Vem, Espírito, vem. Eu quero sentir o teu sentimento por eles agora. Vai entregando agora a sua casa, aqueles a quem você ora agora, junto com a igreja de Jesus. Olha lá, em verdade eu te digo, olha lá, quem não renascer do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo. Vai lá, irmãos, canta. Por isso, vai pedindo, vai. Por isso vem na minha casa, Senhor. Visita agora, visita a vida deles, Senhor. Deus te chamou
Ele te visita agora. Eu creio e espero pela fé, pela minha fé no Espírito Santo, a tua vitória, Senhor, na vida deste meu filho. Pela fé que eu tenho no meu batismo, eu creio, professo, oro e glorifico pela alma deste meu filho. Vai orando. Ó Deus, vá onde nós não podemos ir. Realiza, ó Deus Todo-Poderoso, a obra da restauração. Nós queremos te seguir, Jesus. Eu quero te seguir, Jesus, 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 Jesus. O vento sopra onde quer. Vai lá, meus irmãos. Mas você não ouve, vai. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Nem pra onde vai. Assim acontece. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando pelos teus. Vai orando pelos teus. E acontece com aquele. Assim acontece. Vai lá por aqueles que estão doentes agora fisicamente. Vai lá. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo. Vem. Senhor, visita agora aqueles que sofrem com moléstias, com infecções no corpo. Por aqueles que têm células cancerígenas, vai orando. Por aqueles que caíram no leito de uma cama. Por aqueles que estão em exames médicos. Eu peço, Senhor, por aqueles que vão fazer exames clínicos, exames de sangue, exames, Senhor, do diabetes, dos rins, do estômago, do pulmão, da cabeça, da garganta. Sim, Senhor, do fígado, da tireoide, da parte do coração, da vesícula, do baço. Sim, Senhor Deus, visita agora. Vai lembrando das pessoas que não estão bem de saúde na tua casa, na tua família. Vai apresentando para Deus. Ó Deus Espírito Santo, por intercessão da Rainha Mãe, se queres, eu sei que também podes curar. Se queres, eu sei que o Senhor também pode mudar essa situação. Ora. Agora é o grande momento do ofertório. Vai entregando as pessoas doentes agora. Ó Deus, realiza o teu querer. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Agora entregue as pessoas a quem você tem mágoa, tristezas, decepções por elas. Você não se sente bem perto dessas pessoas. Peça agora por eles. Peça por eles. Peça em nome de Jesus, nosso Senhor. Jesus, vá agora na vida desses irmãos e trabalha também o meu coração, Senhor. Vai me curando por dentro. Cura-me. Que não saia de você frases como: eu não gosto dela, eu não gosto desse jeito dela, eu não gosto desse jeito dele. Arranca isso agora em nome de Jesus. Não diga mais isso. Eu não gosto dela, eu não gosto desse jeitão dela, eu não gosto dessas brincadeiras dela. Não, vai renunciando agora em nome de Jesus. Pessoas que magoam você, essa frase, ela não vem da obra de Deus. Vai lá, em verdade eu te digo, para terminar, vai lá, em verdade, vai lá. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nós entregamos a vida do Papa Leão nas tuas mãos, Senhor.
dos nossos bispos, dos nossos padres. E eu também me coloco junto, Senhor. Todo o clero, religiosos e religiosas, e todo o povo brasileiro. Vai lá. Por isso vem, vem, vem. Vem o quê? Vem Espírito. Vem, 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 vem Espírito Santo. Muitas pessoas agora estão sendo incomodadas pelo Espírito Santo. Pessoas que verdadeiramente tomaram uma decisão incorreta e começaram a agir por si próprias. Pessoas que estão agora nesse momento Jesus, afundadas nas suas angústias, obrigado, nos seus Senhor problemas, Deus. nas suas vidas, momento forte. porque tomaram decisões Obrigado, Senhor, que não eram as decisões de pela Deus. tua palavra e pela oração. Por isso, na sua vida agora nesse momento, muitas doenças que chegaram, pessoas jovens que chegaram a HPV, pessoas jovens que contraem agora, que contraíram muitas doenças venéreas, dentre elas a crista de galo. O Senhor já vem tocando, incomodando o teu coração agora. E o Senhor vai dizendo para você: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor não está julgando o teu momento, o Senhor não está julgando a tua decisão, mas Ele fala para você agora nesse momento que a conversão está no teu coração. Obrigado, Jesus. A conversão está contigo nesse Obrigado, momento. Jesus. O Senhor também toca uma mulher agora. Você entrou numa vida que você virou animadora de festas, mas essas festas incluem prostituição também. Você jovem que entrou também no mundo da prostituição, você que está usando o seu corpo para ganhar dinheiro, o Senhor está tocando você agora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não julga, mas o Senhor toca na conversão, o Senhor toca no coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor vai tocando e libertando agora nesse momento. Através da ação do Espírito Santo você está sendo tocado. Muitas pessoas agora nesse momento estão sendo tocadas pela ação do Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque muitas decisões de pessoas aqui que talvez teriam ou estariam caindo em coisas que não eram a tua vontade, Senhor. O Senhor está tocando agora e conduzindo a verdade. Obrigado, Jesus. Uma moça jovem aqui presente, bonita, mas que ela esconde o rosto dela com os cabelos normalmente. O Senhor está tocando também, onde você vai mostrar livremente. O Senhor já está fazendo a obra dele, o seu rosto, porque você tem vergonha diante de acontecimentos que o Senhor já está curando agora. Às vezes você se sente feia, você não se aceitava, por isso se você deixou o cabelo muito na frente do teu rosto, e você vive assim. E muitos jovens também deixam o cabelo muito comprido, porque ainda estão vivendo uma indefinição na vida. E o Senhor está tocando agora os jovens que estão aqui, que estão tomando uma decisão em Cristo Jesus, no amor dele, no rosto lindo de Jesus, vai refletir em você. E você vai começar a colocar teus cabelos devagarinho para trás. Você vai começar a descortinar o teu rosto, porque Jesus começa a aparecer em você. E não só jovens não, muitos aqui também, que não esconde com o cabelo, mas esconde vergonhas, traumas. Mas você vai começar a refletir agora o rosto de Cristo Jesus. O rosto de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Vamos rezar, irmãos. Vamos rezar assim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos